Olá, amigos do canal É Tempo de Oração, o Falando de Fé. Nós vamos trazer os nomes de Deus. Nós estaremos falando dos nomes de Deus e cada dia dessa semana eu vou falar um nome. Hoje eu vou fazer um resumo dos 7 nomes e isso para que você venha se familiarizar. Que o primeiro nome de Deus é Jeová Jiré, que significa Deus proverá. O segundo nome que nós temos, que são os 7 primeiros nomes de Deus, é Jeová Rafá, que significa o Senhor cura. O terceiro é o Jeová Nissi, que significa o Senhor é a minha bandeira. E o quarto é Jeová Makdash, que significa o Senhor que santifica. Aí vem o Jeová Shalom, que significa o Senhor é paz. E aí vem Jeová Tsekenu, me perdoe a pronúncia que é difícil de falar. Estou me lembrando agora, quando eu estava no Japão, que eles não conseguiam, o japonês não consegue falar genival, ele fala genibaro. Então para nós também é difícil, né? Então esse Jeová Tsekenu, que significa o Senhor é a nossa justiça. Aí vem o Jeová Shammah, que significa o Senhor está aqui. Muito bem, nós vamos fazer um resumo hoje falando falando de fé, nesse quadro falando de fé, fazendo um resumo. Por quê? Porque na verdade, no início da Bíblia, Deus ele já aparece como um Deus Elohim, com o nome Elohim, que esse Deus Elohim, ele é plural, é uma palavra, é um nome próprio e ele é plural, são deuses, querendo dizer deuses. E quando Deus ele aparece ali na criação, criando o homem, quando ele diz a nossa imagem, a nossa semelhança, então a gente entende de que ali está aparecendo o Deus Elohim, com Deus com o nome Elohim. Na hora da criação ou na criação, Deus ele se apresenta, pelo menos a Bíblia mostra de que ali é o Deus Elohim. Sendo que nós podemos ver aqui esses outros nomes, que são vários nomes. Segundo a pesquisa, as histórias, são mais de 72 nomes de Deus. E a gente traz esse assunto nesse quadro falando de fé, porque é importante você saber que o nome do nosso Deus não é Deus. Deus é um título. Como eu sou pastor, quando eu estou na rua, se alguém fala assim, pastor, se fala pastor Genival, a gente sabe que está, definido, é o pastor Genival. Mas quando não fala, eu ainda fico naquela dúvida, mas eu fico procurando se é comigo. Porque o pastor, o obreiro, o papa, o padre, é um título. O sacerdote, o presidente, o prefeito, é um título. E o nome de Deus? Então aí vem o nome de Deus de acordo com a ação de Deus. E a gente vê o Deus Elohim na criação. Quando ele cria o homem, né? E agora a gente vê esse Deus aqui, Jeová Jiré, que significa o Senhor proverá, que está aqui, no livro de Gênesis, no capítulo 22, no versículo 7. Abraão deu o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. No monte do Senhor. Deixa-me explicar para você o que aconteceu. Que é uma das histórias bíblicas assim mais bonitas do Antigo Testamento, é aquela em que Deus
procura provar a fidelidade a Abraão, quando pede a vida do seu filho. Você vê de que Deus, ele está ali provando Abraão, e Abraão não tinha filho. 100 anos, o maior sonho dele era ter um filho com a sua esposa legítima, Sara. Não teve. Ela já estava velha quando teve esse filho. Então nós entendemos essa criança foi criada mimada. Abraão mimou essa criança, ele trazia para perto. E chegou um momento da vida de Abraão que Deus ele disse: eu quero teu filho como oferta, como sacrifício. E Abraão, ele não negou, ele foi aprovado por Deus. Aqui diz assim: Isaac disse a seu pai: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaac perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? E respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá, pegou e sacrificou-o como holocausto em lugar do seu filho. E Abraão deu o nome daquele lugar: o Senhor proverá, porque por isso até hoje se diz no monte do Senhor. Jeová Jiré, ou o Senhor proverá, é um dos principais nomes de Deus e que demonstra seu cuidado com os seus filhos em todos os momentos, inclusive naqueles em que tudo aparece está perdido, no momento em que parece que não tem mais jeito e que não tem solução. Mas voltando à história de Abraão, no exato momento em que ele ia sacrificar o seu filho, o anjo do Senhor o impediu e ofereceu um carneiro para ser morto no lugar do seu filho. Então, o que acontece? Deus proveu para Abraão justamente o filho, o carneiro, para que morresse no lugar do seu filho. É isso que nós temos que entender, amigos. Por isso nós estamos falando da fé de Abraão dentro desses nomes de Deus, inclusive o Jeová Jiré, que foi esse nome que Abraão deu àquele monte, Jeová Jiré, porque Deus providenciou. Deus providenciou para Abraão num momento difícil de Abraão, porque Abraão, aqueles 3 dias que ele caminha, que ele sai da sua casa até esse monte, o que se passava na cabeça de Abraão? Se coloque no lugar dele. A gente imagina que Abraão ele ficava: meu Deus, como que eu vou sacrificar meu filho? Eu vou matar meu filho, degolar meu filho e depois queimar o meu filho. Só que Abraão, existia um pano de fundo, um sentimento de fundo aí dentro dele, dentro da sua consciência, dentro do seu interior, que era essa confiança, essa fé de que Deus ele poderia até da cinza restaurar o seu filho, trazer o seu filho de volta. E foi isso que Abraão fez, só obedeceu. Deus está pedindo, então o que Deus está falando para mim fazer, eu vou fazer, e foi lá. E quando ele chega no pé do monte, depois de andar 3 dias, ele ainda diz para os seus empregados, os escravos que lhe acompanhou, e ainda diz assim: vocês fiquem aqui, que nós iremos e nós voltaremos. Então ele tinha tanta fé e tanta certeza que ia dar certo e iria agradar a Deus, de que ele já dizia: nós iremos e nós voltaremos. Então, amigos, falando de fé, a gente tem como esse exemplo para nós nos dias de hoje, que o que importa é obedecer. Se Deus está dizendo para a gente fazer, vamos fazer, porque se Ele prometeu, Ele vai cumprir, Ele não vai abandonar. Deus não tem prazer com o sofrimento de ninguém, Deus não tem prazer com os problemas, com a morte de ninguém. Pelo contrário, Isaac,
nesse dia, o filho de Abraão, está apontando para Cristo nos dias de hoje. Isaac carregando a lenha para aquele monte, para ser sacrificado naquele monte, está mostrando uma figura do que iria acontecer na nova aliança nos dias de hoje, que foi Cristo carregando a lenha, carregando o madeiro, carregando a cruz para o Monte Calvário, aonde ele deu a sua vida. Morreu e ressuscitou e deu a sua vida por nós, por mim, por você. Isso mostra de que o nome de Deus, Jeová Jiré, que foi nesse dia em que Abraão colocou o nome daquele monte como lembrança, como marca, que é o Deus que providencia, é o Deus provedor, e ele vai prover a nossa necessidade. Você que está sofrendo com problemas espirituais, insônia, medo, opressão, depressão, vê vultos ou vê vozes. Você que está sofrendo com problema no casamento, na família, com um filho, com uma filha, com a nora, com o sogro, com o genro, com alguém da família. Isso significa dizer que você que está sofrendo com uma doença, com uma dor, com um problema financeiro, seja lá ele qual for, se você obedecer e se você crer nesse Deus, ele vai suprir a sua necessidade. Faz um voto com ele agora. Escreve aí nos comentários: eu vou obedecer. Se você já está obedecendo, você escreve: já estou obedecendo, já estou no reino de Deus, já estou na obediência. Mas se você não está, amigo, não tem outra saída senão obedecer. Então, é essa mensagem que a gente traz para você aqui, tratando-se do nome Jeová Jiré. Eu gostaria que você acompanhasse amanhã conosco mais uma vez, porque amanhã nós vamos falar do Jeová Rafá, tá bom? Que Deus abençoe, vamos orar, vamos falar com Deus e vamos crer nesse Deus Jeová Jiré que vai providenciar para nós a nossa felicidade. Feche os seus olhos se você pode. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero te pedir neste momento, meu Deus, que o Senhor venha providenciar, como o Senhor é um Deus provedor, como o Senhor é o Deus Jeová Jiré, Deus provedor que providencia. Então providencia para esses amigos que estão sofrendo, ó Deus, esses que estão com problemas espirituais, no casamento, na família, problemas financeiros, de saúde. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, assim como o Senhor providenciou um carneiro para morrer no lugar de Isaac, Abraão estava desesperado, porque Abraão levanta aquele cutelo e quando ele levanta para sacrificar o seu filho, o anjo do Senhor diz: não te faça nenhum mal ao teu filho, Abraão, pois não negaste o teu filho, não me negaste. É o Senhor que está dizendo: não me negaste o teu filho. Nós não vamos negar a nossa fé, a nossa confiança em Ti, ó Pai, a nossa fidelidade, a nossa obediência a Ti. Então, em nome de Jesus Cristo, eu oro por todos esses que estão inscritos nesse canal, esses que estão recebendo esta oração, meu Deus, independente do seu credo religioso, independente do seu nível social, independente do país aonde está assistindo, ouvindo esta oração. Oh, meu Deus, vai ao encontro desta pessoa agora e se manifesta como Jeová Jiré. Esse Jeová Jiré que se manifestou no dia lá para Abraão, se manifesta para essa pessoa, providenciando para esse a sua necessidade, seja cura, livramento, seja a bênção que for, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos digam amém, e graças a Deus. Amém. Amigos, já oramos, já determinamos, esse é o Falando de Fé. Vamos viver pela fé, vamos falar de fé e viver pela fé. Então inclua seus nomes aí nos comentários, nomes da sua família, escreva aquilo que eu falei para você escrever e amanhã nós vamos estar falando mais um nome de Deus. Até amanhã, Deus abençoe.